Então, gente, continuando, a gente estava falando aí dos seres que são chamados de osmoconformes, e aí eles vão depender, então, da quantidade de sais que tem na água. Algumas espécies marinhas, que são chamadas aí de osmoconformes, são os tubarões. Eles fazem parte do grupo dos peixes cartilaginosos, nós já estudamos isso lá no 7º ano. Os tubarões é um dos exemplos, a gente tem ainda raias, quimeras e cações. Eles conseguem manter essa tonicidade do sangue deles próxima à da água, devido aí ao acúmulo de ureia que eles têm no sangue. No caso do tubarão, eles controlam aí a quantidade de ureia presente nos rins através de uma glândula que eles possuem no intestino reto. No caso de peixes, de outras espécies aí de peixes ósseos e peixes de água doce, a água doce é um meio hipotônico em relação aí ao organismo dos animais, ou seja, a concentração de soluto dela, a concentração de soluto no interior do corpo do animal é maior do que a concentração de soluto no meio ambiente, ali na água. Então, os peixes ósseos, aqueles de água doce, eles estão sempre absorvendo água através da osmose, a membrana lá vai deixar a água entrar porque a concentração interna deles é maior. Se essas espécies não tivessem nenhum tipo de mecanismo de osmorregulação, eles reteriam água e até que as concentrações fossem equilibradas. Isso poderia levar eles à morte. Os peixes de água doce, eles eliminam grande quantidade de água através da urina. E como consequência, eles perdem aí bastante sais que são importantes para que eles possam sobreviver. Para que essa perda de sal seja compensada, eles absorvem ativamente os sais através das brânquias. E aqui ele mostra pra gente um esqueminha. Então, a absorção de água e sal acontece pelas brânquias, nos peixes de água doce. Então, a água entra pela boca e sai pelas brânquias num processo respiratório. E aqui nas brânquias ele consegue absorver, então, água e sal. Água vai ser eliminada pela urina, assim como uma grande quantidade de sais. Os peixes de água salgada, como nós vimos, eles têm a absorção de água e sal, também aí pela boca, ela entra pela boca. Ele perde água pelas brânquias, que é por onde ela sai, e a exceção do sal. O sal ele não vai ser perdido. E aí vai sair pela urina tudo que for em excesso. E é isso que ele fala aqui embaixo pra gente dos peixes ósseos de água salgada. Então, a água salgada tem uma quantidade muito maior de sais do que o corpo deles. A gente já tá falando que a água é salgada e isso poderia levá-los à morte. Então, a homeostase vai ser mantida, porque os peixes marinhos, eles ingerem uma quantidade muito grande de água do mar, e aí eles eliminam esse excesso de sal, aí pelas brânquias também eles não absorvem, porque senão eles iriam morrer. No ambiente terrestre, o grande desafio é manter a água dentro do organismo, sendo que todos os organismos são osmorreguladores. Há espécies terrestres em todos os reinos que possuem as mais diversas adaptações e mecanismos de controlar a perda excessiva de água para o ambiente. Nós estudamos isso lá no 7º ano, lembra? Por exemplo, os seres humanos. Nós perdemos água do nosso corpo através da urina, através do suor, através das lágrimas, da saliva. Então, tudo isso a gente tem perda de água. Esse é apenas um dos exemplos. Ele traz pra gente exemplos aí de aves marinhas. Então, as aves marinhas, como por exemplo as gaivotas, elas têm glândulas nasais especializadas em eliminar excesso de sais do corpo, chamadas de glândulas de sais. E aí, como a alimentação desses animais é bastante rica em animais marinhos,
eles acabam ingerindo uma grande quantidade de sal. Essas glândulas, elas ficam localizadas próximas aos olhos. Outro exemplo são as tartarugas marinhas, que também são dotadas de glândulas semelhantes às das aves e elas se abrem junto aos olhos. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, anotem, a gente tira essas dúvidas no chat. E de exercícios, vocês farão a página 393, exercício 3, 392, exercício 2, e só 2 exercícios que vocês farão para a nossa próxima aula. Exercício 2 e 3, página 392 e 393. Tudo bem? Bons estudos para vocês, gente. Beijo!